Graça e paz. Povo mais abençoado da terra. Graça e paz. Aleluia. Hoje vou ter que correr, né? Voando. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Juízes. Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao verso 16. Parabéns a todas as mães aqui presentes. Sinto-me feliz por ter uma mãe. Ainda tenho mãe, graças a Deus. É uma bênção ter mãe. Minha mãe já está com 82 anos. E ela está abençoadamente saudável, graças a Deus. Parabéns a todas as mães, parabéns a todos os filhos que têm essa honra de ter uma mãe, certo? Mãe e pai, mas hoje especificamente as mães, meus sinceros votos de plena realização e felicidade. O Senhor vos abençoe ricamente, amém? Estou um tanto quanto meio resfriado e vocês não fiquem constrangidos se por acaso falhar, né, a minha voz em algum momento. Vamos fazer o possível para superar esse resfriado. Não é gripe não, é resfriado. Todos acharam? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abis-irita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Em nome de Jesus, Senhor, ministra a tua palavra ao meu coração, ao coração da tua igreja aqui reunida, congregada. Fale assim conosco, Pai, em nome de Jesus. Somos dependentes, totalmente dependentes de Ti. Tu conheces as nossas necessidades, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tentaremos falar nessa noite sobre o seguinte tema. Autoestima espiritual, uma resposta divina para os dias de crise. Autoestima espiritual, uma resposta divina para os dias de crise. A palavra autoestima, tão falada, propagada, decantada em versos e em prosa, não
tem sido, infelizmente, conhecida de fato o seu significado em toda a sua extensão. Psicologia popular ensina que autoestima significa a percepção que a pessoa tem de si mesmo, ou aquilo que a pessoa sente de si mesmo. Essa psicologia, um tanto quanto popular, ensina que a autoestima se reduz a esta simples ideia da pessoa julgar a respeito de si mesmo. Isso é o que ensina em termos de psicologia popular. Em termos de literatura psicanalítica, a autoestima tem um significado mais abrangente. A psicanálise freudiana ensina que autoestima é o desenvolvimento normal e positivo de uma personalidade bem resolvida em seus vínculos primários afetivos. Ou seja, alguém que ao nascer, crescer e desenvolver, especialmente na primeira, na segunda infância, foi blindada, foi devidamente cuidada de todos os traumas. São pessoas que durante a primeira infância e a segunda infância, de alguma forma foram bem cuidadas, tiveram bastante investimento afetivo. Ou seja, teve uma mãe maravilhosamente cuidadosa, teve um pai maravilhosamente compreensivo, nada de violência, nada de gritaria, nada de trauma, nada de rejeição, nada que pudesse prejudicar a personalidade do indivíduo que está em desenvolvimento. São aquelas pessoas que receberam um não, mas receberam 5 sims. Para cada não, 5 palavras de afirmação. Então, são pessoas que desenvolveram uma autoestima equilibrada, muito boa, porque não sofreram trauma de nada. Isso é literatura psicanalítica. E isto é um sonho. Isto é um sonho. Deveras é um sonho bem distante da realidade da maioria de todos nós. Quem é que não sofreu traumas na infância? Quem é que não sofreu desajustes na adolescência? Quem é que não sofreu impacto, certo, na educação de papai e mamãe? São pouquíssimos os pais e as mães que tiveram esse tremendo cuidado de criar os filhos com a capacidade tamanha que esse filho não pudesse se sentir em nenhum momento rejeitado e em nenhum momento prejudicado na disciplina. Isto é um desafio hercúleo, isso é um desafio enorme. E convenhamos, isso não é nada fácil, porque os pais têm que estar muito bem curados para não traumatizar os filhos. Os pais têm que estar muito bem resolvidos para não confundir disciplina com violência, para não confundir o sim com permissividade, para não confundir educação com abandono. Isso é muito delicado, é uma fronteira muito tênue
entre o acertar e o errar. Assim, portanto, a maioria das pessoas, a maioria da população, a maioria do ser humano, quase em sua totalidade, tiveram uma história traumática. Nem que seja o trauma do nascimento, mas teve um trauma na história de sua vida. Então, não tem como não ter uma história de complicações para desenvolver uma autoestima prejudicada. Não tem como. Nós somos muito suscetível às críticas ou à baixa autoestima. Nós temos muita dificuldade de receber não. Nós temos muita dificuldade de ouvir uma crítica. Nós temos muita dificuldade de ouvir uma repreensão. Nós ficamos armados até os dentes para qualquer coisa que possa nos confrontar. Nós somos assim, muito melindrosos, muito doentinho, muito sensível, muito intocável. E nós somos ávidos, né, por elogios. Como nós embarcamos numa palavra de afirmação. Basta alguém falar assim: mas você ficou muito bem, pastor Jorge, com esse cavanhaque. E o pastor Jorge, no dia seguinte, vai olhar no espelho: será que eu estou mesmo? Acho que eu estou o cara assim, com esse cavanhaque. Certo? Minha mulher falou em línguas por causa do cavanhaque, então eu estou muito bem. E essa é a nossa realidade. Como nós crescemos com o elogio, como nós, né, nos fortalecemos com a palavra de estímulo, né, de afirmação. Como isso nos faz bem, como isso mexe com a nossa autoestima. Já reparou isso? Isso é notório, isso é comum na maioria das pessoas. Pouquíssimas são as pessoas que dizem assim: elogio para mim e crítica para mim não afeta em nada, não toca em nada, não me levanta nem me abaixa. Pode elogiar, não me levanta. Pode me criticar, não me abaixa. Para mim é a mesma coisa. Vai ser bem resolvido assim no paraíso celestial. É demais, resolvido demais. Não toca, não, intocável. Está quase chegando à perfeição, pode ir para o céu, está muito perfeito. Fato é que não é bem assim. Nós somos sim, estimulados ou desestimulados na nossa autoestima, dependendo do que nós estamos ouvindo, dependendo de quem está alugando o nosso ouvido, dependendo de quem está nos favorecendo ou não nos favorecendo. A nossa autoestima levanta ou abaixa. Este é um fato importante. Mas eu quero falar nesses 25 minutos que me resta, eu quero falar de uma autoestima, não uma autoestima dentro do viés emocional, dentro da categoria da nossa personalidade humana. Não quero falar de uma autoestima psicológica, nem filosófica, mas eu quero falar nessa noite de uma autoestima que todos nós sabemos que existe. Todos nós conhecemos a respeito dela teoricamente. É a autoestima espiritual como uma resposta de Deus para os dias de crise. E a primeira pergunta que se impõe nesse momento é: o que o senhor pastor define a respeito desta autoestima espiritual? Autoestima espiritual, eu entendo que é a ação de Deus em nossa personalidade,
para nos levantar diante de qualquer crise. É a intervenção de Deus, é a revelação de Deus, mostrando quem nós somos para Ele, como Ele nos vê, como Ele nos conhece, como o que Ele espera de nós. É a visão de Deus a respeito de quem nós somos para Ele. Isso faz uma diferença enorme. Isso é diferente de tudo. E antes de falarmos a respeito dessa autoestima divina, já quero adiantar que Deus acredita em nós, muito mais em nós, do que nós acreditamos nele. Interessante. Segunda coisa que eu quero acrescentar: Deus nos vê de uma forma totalmente diferente do que a sociedade está nos vendo. Mas Deus não somente nos vê totalmente diferente em termos da sociedade que nos vê, mas também Ele nos vê de forma totalmente diferente daquilo que nós mesmos nos vemos. Então, é um olhar de Deus, diferente do olhar de nós para nós mesmos e da sociedade para nós outros. Então, essa autoestima espiritual tem a ver com os sentimentos de Deus, a percepção de Deus e o que Deus está vendo em nós. Deus vê tudo diferente em nós, graças a Deus. Graças a Deus. O texto lido está escancarado diante de nós, revelando a autoestima de um homem chamado Gideão, que ele tem de si mesmo, e a percepção que ele tem da sua própria família, em contraponto daquilo que Deus estava vendo. Gideão tem todos os motivos do mundo para se sentir daquele jeito que ele expressa para Deus. Sabe por quê? Porque Gideão está vivendo uma crise de 7 anos. 7 anos lutando para sobreviver. A vergonha era grande, não somente na casa de Gideão. Já não havia orgulho próprio em toda a nação de Israel. As 12 tribos estavam sendo humilhadas anualmente por uma incursão midianita que estava acabando com as suas economias e humilhando toda a nação. 7 anos de crise, 7 anos de não ter nem condição de vender o que plantava, negociar o que arrecadava, porque as tribos nômades dos midianitas, oriundas da região do Oriente, da Arábia, oriunda da Cisjordânia, oriunda lá embaixo do Golfo Arábico de Ágapa, eles vêm com uma fome atroz,
montados nos seus camelos, saqueando tudo que encontrava no ocidente, no leste e no oeste de Israel, no norte e no sul. Tribos nômades midianitas. E para complicar, e um exército poderoso de amalequitas vinham saqueando, aprontando tudo. Imagine os senhores e as senhoras que ao receber o seu salário uma vez por mês, e todo mês você vai receber o seu salário, vai sacar do banco, ou vai sacar de alguma forma do banco ou casa lotérica, e quando você saca já está o assaltante fala e dizendo, entrega agora, entrega o cartão, me entrega tudo. Você com N contas para pagar, como todos nós aqui temos N contas para pagar todos os meses, e seu salário ser subtraído, ser saqueado, ser roubado, todos os meses, durante um ano, não falo nem 7 anos, um ano. Imagine como vai ficar você, como ficaríamos nós. O desespero, no mínimo, é o que ia acontecer. Um profundo lamento, um profundo choro e um desespero incabível, como diria, inconfessável, difícil de mencionar. Nós vimos dias atrás o governador do estado do Rio de Janeiro bloqueando o salário dos aposentados que tinham um salário acima de R$2.000. Um mês ou dois que ficou sem pagar o salário, vimos a dimensão da crise. Isso causou um pânico, isso causou quase uma tragédia em 1 ou 2 meses de atraso, e os aposentados estavam desesperados. Isso foi noticiado na mídia local e nacional, e todos nós aqui do Mato Grosso do Sul que ouvimos aquele relato, ficamos assim, boquiabertos e assustados. Como essa pessoa vai viver? De que forma vai pagar suas contas? Isso é um mínimo diante da crise que estava acontecendo nos dias de Gideão. Então Gideão, após 7 anos de crise, ele estava malhando o trigo no lagar, cheios de ressentimentos, cheio de ódio, mas muito mais cheio de medo, angústia e ansiedade tamanha, que ao ser visitado pelo anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que se manifesta a ele em forma angelical, e fala para ele palavras que não soaram bem, palavras altamente positivas, mas a sua autoestima estava tão estragada, sua autoestima estava tão adoecida, que ao invés de levantá-lo, ele usa de ironia diante da palavra de afirmação divina. Ele não tem ouvidos para ouvir a beleza e a importância daquela palavra que estava saindo dos lábios de Deus. Deus o chama varão valoroso. O próprio nome de Gideão já é um estímulo para ele se sentir bem, mas ele estava vivendo muito mal. O nome de Gideão significa guerreiro, lenhador, aquele que vence, mas ele se sentia como aquele que perde, perdendo 7 anos. 7 anos sendo assaltados, e por cima ainda estava sofrendo trauma de seus 3 irmãos terem sido mortos pelos midianitas. Então ele estava carregado de medo, malhando trigo no lugar impróprio. Não se malha trigo no lagar. Para malhar o trigo, tinha que malhar sobre
sobre 2 pedras e carregadas e trabalhadas por uma junta de boi, que era o máximo que tinha na época para beneficiar o trigo, a semente de trigo. Então ele estava malhando, estava fazendo um trabalho extenuante, o trabalho era improdutivo e tremendamente cansativo. Mas ele insiste, mas ele acredita, ele não sabe de onde está tirando força. Ele tem que beneficiar logo o trigo e esconder nas cavernas, esconder nas montanhas, porque a qualquer momento vai chegar os devoradores, vão chegar os gafanhotos, vão chegar os saqueadores e vai roubar tudo. Essa é a situação de Gideão, quando ele recebe de Deus uma grande comissão. Deus fala assim: vai nessa tua força, homem valente, e livrarás Israel dos midianitas. Como eu não tenho tempo, o tempo já está me acabando, eu não vou poder me ater à resposta de Gideão. O texto já diz qual é a resposta de Gideão. Eu quero me ater tão somente aqui. 2 consequências, fala comigo, 2 consequências da autoestima espiritual. Eu encontro 2 consequências ou 2 desdobramentos no verso de número 14, no verso de número 17, 25 e 26. A autoestima espiritual é uma resposta divina para acabar com a crise. E vejamos como essa crise acaba. Quais são os desdobramentos para que essa crise termine? E o verso de número 14 e o verso de número 17 nos dá a primeira resposta. E o verso número 25 e 26 vai nos dar a segunda resposta. Eu vou começar de trás para frente, para ser mais objetivo. A autoestima espiritual é resposta de Deus para os dias de crise, quando nós derrubamos os altares dos nossos ídolos. Primeira coisa. A crise vai acabar para você, a crise vai acabar para mim, a crise acabou para Gideão, quando ele faz a primeira coisa que ele podia fazer. Fale comigo, sempre podemos fazer alguma coisa. Então sempre podemos, e o que Deus pede para Gideão é uma coisa que ele pode fazer. Gideão, vai, derruba os altares de Baal que está na casa, ou precisamente no quintal da casa do seu pai. Seu pai tem no quintal um altar de adoração a Baal, que é um ídolo. Quebra esse ídolo, destrói esse ídolo e edifica para mim um altar de adoração. A crise vai acabar quando nós tirarmos toda a confiança e toda a dependência de fulano, de Beltrano, de Cicrano, de isso, de aquilo outro. Tem muitos brasileiros se iludindo com o impeachment de Dilma e com a esperança em Temer. O governo Temer vai trazer um refrigério para a economia. Vai trazer coisa nenhuma. É Deus que vai trazer o refrigério para esta nação. É Deus que vai trazer a solução para a nossa cidade, para o nosso país. Se não for o Senhor, ora diga a Israel, os inimigos nos teriam destruídos vivos, declara o salmista pós-exílico. Se não for o Senhor, é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso, não é governo A, não é governo B, não é político C, não é político D, são ídolos. Fala comigo, ídolos. São ídolos que estão no nosso inconsciente coletivo.
não está no nosso consciente espiritual, mas está no nosso inconsciente coletivo. Nós ainda criamos expectativas, criamos esperança por fulano, por cicrano, vai mudar, vai acontecer. Em nome de Jesus eu digo, só vai mudar se o Senhor fizer, só vai mudar se Deus fizer. Por isso que o Senhor diz, destrói o ídolo que está no quintal e edifica um altar a Yahvé. Adore Yahvé. Fale comigo, a crise vai passar se eu adorar o Deus Todo-Poderoso. É hora de adorar ao Senhor, é hora de buscar ao Senhor, é hora de exaltar ao Senhor, é hora de bendizer o Senhor, é hora de nos alegrarmos no Senhor, a despeito de tudo e de todas as coisas. Está doendo, mas eu estou adorando ao Senhor. Está difícil, mas eu estou glorificando ao Senhor. Está complicado, mas eu continuo adorando ao meu Deus. A crise passa quando nós adoramos. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas, quando estava prisioneiro, quando tinha sido açoitado, estava preso. Na meia-noite eles estavam adorando ao Senhor, e naquela mesma noite a crise acabou. Tudo termina quando nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, quando nós exorcizamos, arrancamos os ídolos dos nossos corações. Quando eu falo ídolos, não estou falando necessariamente no objeto de adoração representativo. Eu não estou falando de imagens necessariamente, mas estou falando de tudo aquilo que nós fazemos uma certa codependência. Quando nós temos uma relação de codependência, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. É hora da gente confiar profundamente no Senhor para a crise passar. Segundo e último, 5 minutos. Segundo e último, pastora Jaque, nem sei se vou dar conta, terminar. Segundo e último. A autoestima espiritual, como resposta divina nos dias de crise, acontece quando nós acreditarmos. Olha só, quando nós acreditarmos que Deus está do nosso lado. Parece trivial, parece singelo, parece óbvio, mas para Gideão não era óbvio, para Gideão não era simples, a tal ponto, o seu medo era tão grande, a sua covardia era tamanha, que ele pôs em xeque por 3 vezes a revelação de Deus para ele. Deus falou com ele 3 vezes: eu estou contigo, vai, tu vencerás, eu provo que estou contigo. E Gideão provou a Deus de forma tremenda, dolorosa, ultrajante, posso dizer assim. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus não o reprova. E Deus aceita a prova de Gideão e prova para ele claramente que Deus estava do seu lado. Irmãos, saber que Deus está conosco é uma coisa. Crer que Deus está conosco é outra coisa. Todos sabem, aparentemente, supostamente, que Deus está conosco. Está escrito.
Jesus disse, está escrito, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com ele. Está escrito, sabemos disso, mas isso não é verdade na vida prática, de forma cotidiana. Nós ainda estamos cheios de medo, nós ainda estamos cheios de insegurança, nós estamos ainda mergulhados em ansiedade, nós estamos ainda apavorados com o que possa acontecer no dia seguinte. Estamos tremendamente vulneráveis às notícias ruins. Você precisa crer que Deus está com você. Eu preciso crer que Deus está comigo. Era tudo que Deus almejava que Gideão abraçasse. Eu estou contigo, vai nesta tua força, você vai livrar a ti e a toda a nação de Israel, porque eu estou contigo. A vitória já é sua, já está garantida, porque eu estou contigo. A solução já aconteceu, porque eu estou contigo. A bênção já veio, porque eu estou contigo. Temos que crer que Deus está do nosso lado. Paulo faz uma declaração tão forte em Romanos capítulo 8, versículo 31, tão forte, tão contundente, que a gente acostumou e a gente não toma posse disso. Paulo diz assim: se Deus é por nós, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, repito, se Deus é por nós, repito, fala mais alto, se Deus é por nós, mais alto, se Deus é por nós, ninguém poderá nos resistir, ninguém poderá nos impedir. Se Deus estiver do nosso lado, que venha governo A, que venha governo B, que venha político A, que venha político C, que venha crise A, crise C, crise D, Deus está contigo, tu vencerás, eu vencerei, nós venceremos. Por isso Paulo, novamente Paulo, em Romanos 8, ele diz assim: porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Então, levante a sua cabeça, Gideão. Acredite, pouco importa para mim se tu és o menor na casa do teu pai. Pouco importa para mim se você pertence à meia tribo de Manassés, né? Pouco importa para mim se a tua família é o clã menos influente, que de fato não era o menos influente, não. Porque a idolatria do seu pai atraía muita gente para aquele quintal. Era popular o pai de Gideão. Que importa se você é rico ou é pobre? Que importa se você é gordinho ou magrinho? Que importa se você é culto ou não tão culto? Deus tem que estar contigo, o resto é lucro. Deus tem que estar comigo, o resto é lucro. Importante que Deus gosta de você, mas ninguém gosta de mim. Se Deus gosta de você, glória a Deus, dê um salto de alegria e louve a Ele, porque o resto é resto. O que importa para mim, doravante, é o que Deus pensa a respeito de mim e ponto final. É o que Deus pensa de mim, é o que Deus vê em mim. Então pare de ficar se subestimando. Pare de se diminuir. Porque essa questão de essa questão de se diminuir, nunca foi virtude, isso é falsa modéstia. Isso é humildade falsa. Você sabe o que Deus pensa de você? Você sabe o que Deus espera de você? Você tem certeza que Deus está ao seu lado? Então você vai levantar, vai declarar e vai dizer:
eu já sou um vencedor. Mesmo que tudo esteja caindo, eu estou por cima, em nome de Jesus. Mesmo que tudo esteja dando errado, para mim já deu certo. Mesmo que nada está favorável, para mim já favoreceu. Essa é a autoestima espiritual que Deus está trazendo para você, que Deus está trazendo para mim, que Deus está trazendo para todos nós. Vamos nos apropriar da autoestima espiritual. O que é autoestima espiritual? O que é autoestima espiritual? É a certeza daquilo que Deus está fazendo por nós e através de nós. É como Deus está nos vendo. Amém? Graças a Deus. Parou. Vou parar. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Essa música aí, ó. Fidelis, essa é a música da vez. Então, nós vamos glorificar, vamos adorar a Deus com esse louvor. E depois, nós vamos orar e encerrarmos o culto, tá bom? Vai, solte a voz, Raquel. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Pai querido, obrigado porque Tu nos vês diferente do mundo. Obrigado, meu Deus, porque Tu nos acolhe diferentemente do mundo. Obrigado, meu Deus, porque Tu nos levantas diferentemente do mundo. Obrigado, meu Deus, porque Tu és a solução, a resposta perfeita para tudo que está nos acometendo. Obrigado, meu Deus, pela coragem que Tu nos deste para derrubarmos os nossos ídolos do coração. Obrigado, meu Deus, porque Tu nos levanta nessa tarde e noite para confiar tão somente no Senhor. Olharemos para Ti, dependeremos doravante tão somente de Ti. Vamos crer tão somente em Ti. Nosso futuro já chegou, futuro da nossa vitória, o futuro da nossa libertação, o futuro, meu Deus, da nossa felicidade já chegou, porque cremos que Tu estás conosco.
Meu Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Dai-nos uma semana, meu Deus, de profunda conscientização, meu Deus, dessa autoestima espiritual. Pai, estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Éramos derrotados, mas agora somos mais que vencedores. Estávamos longe, mas agora estamos tão perto, porque Tu vieste a nós. Tu vens a nós e nos diz: eu estou contigo, eu estou convosco. Oh meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde e nos faz filhos mais que vitoriosos, em nome de Jesus. Se você é um filho abençoado,